Olga garante a Vicente que aquele filho é seu. Vicente manda a Olga sair de sua casa. Antes de sair, Olga diz que ele deve falar com Natália e que não quer que eles terminem por aquilo. Lorenzo segue tentando conquistar Regina e propõe que ela lhe dê uma chance. Vicente diz a Margot que Olga acaba de dizer que está grávida dele. Margot fica furiosa e Vicente diz que vai responder por aquele filho. Ela diz que é melhor ele esperar o bebê nascer para ter certeza que o filho é de Vicente, porque de Olga podem esperar de tudo. Sol e Gustavo se encontram na rua e ela diz que ele sequer a olhou na festa de Regina, e certamente é porque a dona dele não deixou, se referindo a Constanza. Gustavo manda Sol não opinar em sua vida, porque perdeu esse direito. Sol diz que ao invés dele falar assim com ela, por que não pergunta como está sua gravidez? Gustavo diz que quem deve se importar com isso é o pai daquele bebê. Ele diz que Constanza pode ser uma mulher fria e amargurada, mas nunca caiu tão baixo quanto ela, tentando jogar um filho para ele. Gustavo exige saber quem é o pai do bebê de Sol, e logo diz que talvez Constanza tenha razão, e nem mesmo ela sabe de quem é. Sol o esbofeteia e se retira. Margot aconselha que quando Vicente for falar com Natália, diga que está ciente do erro que cometeu e que busque as palavras adequadas. Ela diz que antes dele contar tudo para Natália, deve se certificar que Olga está dizendo a verdade. Vicente diz que Olga lhe mostrou o exame de gravidez e já não precisa de mais provas. Na pensão, Natália encontra Sol chorando e ela desabafa com ela sobre a discussão que teve com Gustavo. Olga chega ali e revela a Natália que ela e Vicente terão uma bênção e que está grávida dele. Natália vê o exame de gravidez e fica surpresa. Hipócrita, Olga pergunta se ela não vai felicitá-la. Natália responde que seria uma mentira de sua parte e que lhe dá pena ela trazer um bebê naquelas circunstâncias, porque Vicente não a ama. Olga diz a Natália que está nas mãos dela que Vicente se faça responsável por ela e por aquele bebê. Depois, Sol reclama com Olga por incomodar Natália e Vicente. Olga diz que foi Vicente quem incomodou sua vida e que por culpa dele a violaram. Ela diz que Vicente se aproveitou do que ela sentia por ele e que agora está esperando sua bênção, terá que responder pelo que fez. Sol diz que os homens não se deixam amarrar por filhos e que a prima está louca se pensa que a vida dela se resolveu com aquela gravidez. Olga responde que não é porque com ela não tenha funcionado o plano de amarrar Gustavo que ela não poderá formar uma família com Vicente. Natália chega muito abalada na casa de Vicente e diz a João Gabriel que ele e seus irmãos não podem seguir fazendo as coisas de forma irresponsável por aí. Ela diz que Zezé agrediu Lorenzo depois de João ter sugerido trancá-lo no quarto e que Vicente dormiu com Olga sem pensar nas consequências que traria. Vicente diz a Omar que a felicidade com Natália agora vê como um sonho distante e que Olga acaba de confessar que está grávida e que o bebê é seu. Omar aconselha que Vicente confesse logo isso a Natália, antes que ela saiba através de outra pessoa. Regina diz a Andréia que Lorenzo é maduro e seria um namorado perfeito para ela, já que também é de uma boa família. Andréia diz que já não enxerga as coisas como antes e que a única coisa que deseja é que ela esteja bem sempre. Ela diz que quer que o menino que ela escolha faça ela sempre se sentir única e confessa que quando viu Natália e Vicente tão apaixonados na festa, percebeu que foi muito injusta ao se meter na relação deles. Andréia diz que sua mãe tem todo o direito de ser feliz com quem ela quiser e entendeu que o casamento dela com seu pai já acabou. Regina se surpreende quando Andréia diz que já não vai mais apoiar seu pai e que ele buscou tudo aquilo. Andréia diz à irmã que Adriano sumiu da festa um pouco depois que Verônica saiu e que eles devem continuar juntos. Mário leva um buquê de flores para Valentina. Olga diz a Margot que agora sim serão família de sangue. Margot pergunta se ela tem certeza que Vicente é o pai. Olga diz que sim e pede que essa seja a última vez que ela pergunte isso, pois a ofende. Regina e Andréia ouvem quando Olga diz que está grávida de Vicente. Vicente diz a Natália que precisa confessar algo muito importante para ela. Natália diz que já sabe que Olga está esperando o filho dele. Margot diz a Olga que uma mulher que engravida para amarrar um homem não merece respeito. Olga pergunta se ela fala aquilo por Andréia e Regina defende a irmã. Andréia diz que seu bebê é fruto do amor dela e de Omar. Já o dela, Vicente nem liga.
Margot adverte Olga que fará o que tiver a seu alcance para que seu neto não cometa o erro de se juntar com uma vadia como ela. Natália diz a Vicente que Olga foi quem disse sobre sua gravidez. Vicente diz que aquilo não muda as coisas entre eles, mas Natália diz que aquilo muda tudo. Ela diz que ele terá um filho com outra mulher e que esse bebê necessita dele. Natália pede que Vicente guarde todo aquele amor e que dê para seus filhos, e que Benjamin e esse bebê que está a caminho devem ser o mais importante para ele. Ela pede que ele se esqueça dela e que a partir daquele momento não existe mais em sua vida. Natália diz que sabe que ele está sofrendo igual ou pior que ela, mas não pode lhe dar falsas esperanças e que a relação deles morreu para sempre. Vicente tenta falar com Natália, mas ela se retira. Já na esquina de casa, Adriano encontra Natália e diz que precisa falar com ela sobre o que aconteceu na festa de Regina. Natália, abalada, conta a Adriano que Olga está esperando um filho de Vicente e pede que ele a leve dali. Zezé e João Gabriel chegam à pensão e Margot conta a eles sobre a gravidez de Olga. Mário leva Valentina até seu apartamento e ela fica encantada pelo lugar luxuoso. Ele diz que quer que a relação deles funcione, mas Valentina diz que sabe que ele não quer uma mulher como ela a seu lado. Sol diz a Olga que as malas dela já estão prontas e que quer que ela vá embora no dia seguinte de sua pensão. Olga diz que vai viver na casa de seu futuro marido. Sol diz que ela não tem o perdão de Deus e Olga garante que um dia ela se arrependerá de tratá-la assim. Mário pede que Valentina se arrisque com ele. Valentina, chorando, pergunta se ele já se perguntou o que dirá aos conhecidos dele quando souberem que ele anda como uma mecânica. Mário diz que eles pensem o que quiserem, porque está apaixonado por ela. Valentina fica muito feliz com o que ouve e os dois se beijam. Vicente se reúne com Fernanda e conta sobre a gravidez de Olga e a reação de Natália. Ele diz que está disposto a responder pelo bebê de Olga, mas não obrigado a estar com ela. Vicente diz que tem certeza que Olga se aproveitou dele e que foi contra sua vontade se deitar com ela. Ele comenta com Fernanda que até Omar lhe disse que talvez Olga poderia ter colocado algum entorpecente em sua bebida, pois não consegue se lembrar daquela noite. Adriano levou Natália para sua casa. Se aproveita para tentar se reaproximar dela e faz elogios. Nojento, o pepino murcho tenta beijá-la, mas Natália o empurra e lhe dá um tapa na cara. Vicente diz a Fernanda que não pode perder Natália e que não vai descansar até ter tentado de tudo por ela. Adriano diz a Natália que foi um impulso e pede desculpas. Natália diz que está cansada das desculpas dele e que por um momento que ela baixa a guarda, ele se aproveita dela. Adriano diz que é muito difícil amá-la e não tê-la. Natália diz que se fosse assim, ele jamais teria lhe traído e não se interessa pelas desculpas dele. Adriano, maldito cão dos infernos, diz a Natália que esteve prestes a perder sua vida por ela e pergunta o que mais ela deseja para comprovar que ele segue lhe amando. Natália se retira, deixando o infeliz ali sozinho na sala. Valentina quer fazer amor com Mário, mas ele diz que é melhor irem com calma. João Gabriel diz a Olga que já sabe que ela está grávida de Vicente, mas diz que seu irmão não sente nada por ela porque ama a senhora Natália. João pega nas mãos de Olga, diz que nem ela e nem seu menino merecem uma vida sem amor e que ele não para de pensar nela. Ele diz que se ela permitir, ele pode cuidar dela, ter um lugar para eles três e criar seu bebê como seu. João Gabriel pede Olga em casamento. Natália retorna à pensão e diz às filhas que jamais voltará a sofrer por um homem. Benjamin mostra para Vicente o desenho que fez deles junto de Natália. E agora que eles se reconciliaram, poderão viver juntos outra vez. Ele diz ao pai que quer ter um irmãozinho. Vicente abraça o filho, mas não se atreve a contar sobre a gravidez de Olga. Olga diz a João que é muito lindo o que ele disse, mas aquilo não é possível. João Gabriel diz que ama tanto Olga como o óleo pelo motor, ou como as batatas pelo ensopado. João Gabriel e Olga se beijam. Depois, Olga diz a João que nunca um homem a disse tantas coisas tão bonitas como ele. Porém, ela diz que jamais poderá amá-lo, pois ama o irmão dele e que aquele bebê irá uni-los. João Gabriel fica decepcionado e diz a Olga que espera que ela não se arrependa de tê-lo desprezado com todo o amor que sente.
Olga diz que o único que poderia se arrepender é de não aproveitar aquela oportunidade de estar com o homem que ama, que é o irmão dele. Vicente e Natália sofrem um pelo outro.